Oi pessoal, aqui é o professor Gabriel. Esse vídeo é a primeira parte da nossa segunda aula com o Codo. É uma aula onde a gente estuda principalmente as ferramentas de edição de cenário, então a gente dá uma olhadinha em todas elas, uma boa parte do que elas fazem. Então eu vou começar aqui criando um novo mundo vindo em New World. As ferramentas de edição de cenário são principalmente as ferramentas desde o pincel até a ferramenta de água. Então, antes da gente começar, é bom sempre lembrar da ferramenta de câmera, que a gente vai usar ela bastante como auxílio. Então, como a ferramenta de câmera funciona? Clicando com o botão esquerdo, eu movo o meu cenário, como se eu estivesse movendo a câmera. Na verdade, eu estou movendo a câmera, parece que eu estou movendo o cenário, mas na verdade é a câmera. Com o botão direito, eu rotaciono a câmera, então se eu clicar com o botão direito e puxar o mouse para baixo, eu enxergo de cima. Se eu empurrar o mouse para cima, eu enxergo de baixo e eu consigo girar um pouco. Eu também posso usar a bolinha do mouse para dar um zoom, ok? Então, começando mais ou menos nessa posição aqui, a gente vai começar com a ferramenta de pincel, que é essa daqui. Eu vou selecionar ela com o botão esquerdo e vai mostrar que ela está selecionada por causa dos colchetes amarelos. Como ela funciona? Botão esquerdo adiciona terreno, botão direito deleta terreno. Esse é o princípio. Então, caso eu clique e arraste com o botão esquerdo, ele vai adicionando, e caso eu clique e arraste com o botão direito, ele vai deletando, como se fosse uma borracha. Então a gente pode aumentar o nosso cenário dessa forma. Eu também posso aumentar esse pincel, que é esse quadrado meio roxo que está piscando, que vai ser o nosso pincel de ação, digamos assim, para as ferramentas de edição. Se eu pressionar a seta para a direita no teclado, ele vai aumentando, e se eu apertar a seta para a esquerda, ele vai diminuindo. Então, você tem um pincel bem grande, clicar com o botão esquerdo e adicionar bastante terreno, ou um pincel bem pequeno, pressionando a seta para a esquerda, e aos poucos ir adicionando ou até mesmo tirando pedacinhos do terreno. Okay? Eu posso pintar, adicionar terreno e tirar terreno de maneiras diferentes também. Eu posso vir aqui na ferramenta, nessas formas azuis, digamos assim, clicar com o botão esquerdo, e aqui a gente tem diferentes maneiras que o pincel pode funcionar. Ele está, por padrão, como quadrado, mas ele pode funcionar como um círculo. A gente tem aqui a ferramenta, o formato de círculo. Não é exatamente redondo, porque o Codo funciona na base de quadrados, de áreas quadradas, mas ele tenta ter uma forma um pouco mais arredondada. Que funciona até mesmo para tentar criar cantos mais arredondados. Eu também tenho essas duas ferramentas aqui, que são as ferramentas de linha. Como funcionam as linhas? Elas são semelhantes às duas originais, então vou selecionar aqui a ferramenta de linha de quadrado, só que ela funciona da seguinte forma: eu preciso clicar, arrastar, e só no momento que eu soltar ele vai formar uma linha. As pontas dessa linha têm o formato quadrado, então ele vai ficar um pouquinho mais quadriculado. Se eu fizer isso com a linha redonda, ela fica um pouquinho melhor, um pouco mais arredondada. Essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de pincel mágico, ela substitui toda uma cor. Então, antes da gente falar sobre ela, eu vou falar aqui sobre as mudanças. Opa, vou voltar aqui para a ferramenta de quadrado. Eu vou falar sobre as mudanças de terreno. Então, aqui, nesses quadradinhos coloridos, a gente tem 120 opções de edição de terreno, que são materiais diferentes, digamos assim, ou cores, texturas diferentes. E a gente pode selecionar o que a gente quiser. Por exemplo, 105, eu posso clicar aqui ou apertar o botão Enter. E agora essa é a nova cor do meu pincel. Então eu vou pintar com essa cor. A gente pode selecionar diversas cores. As que estão selecionadas, elas sempre vão aparecer aqui no começo da fila. Mas às vezes uma cor nova a gente tem que ir bem até o final dela, o que pode ser um pouquinho chato. Então, a última cor, se eu não me engano, é 121. Isso, 121. Então eu posso adicionar cores aos poucos. Vou pegar até algo mais azulado. A gente também tem a opção de usar como se fosse um conta-gotas. Então aqui no canto a gente tem a opção do Alt, o botão Alt, escrito Pick Material from Terrain. Selecionar ou pegar o material do terreno. Se eu pressionar Alt, enquanto eu movo meu mouse, eu ainda estou pressionando Alt, enquanto eu movo meu mouse, vai ter como se fosse um cone. O que ele está dizendo é, caso eu clique com o botão esquerdo, essa cor que meu mouse está selecionando vai ser a minha nova cor de pincel.
Se eu clicar aqui, eu começo a pintar com aquela cor. Se eu clicar aqui, eu começo a pintar com o azul. Então, eu posso ter vários quadradinhos aqui no canto, por exemplo, como se fosse tintas de pintura. Eu posso pegar cada uma delas na hora que eu for precisar. Eu também tenho a opção de Shift com o botão esquerdo, escrito Paint Material, então eu só pinto o material. Então, se eu segurar a tecla Shift enquanto eu pinto, eu não adiciono o terreno, eu apenas pinto ele. E se eu segurar Ctrl, eu apenas adiciono. Então, a gente mostra que a gente está só adicionando. A gente não está pintando terrenos novos. Aí a gente adiciona com a cor que está selecionada agora. Então, se eu selecionar com Alt esse aqui, eu vou começar a pintar com esse laranja meio amarronzado. Ok? Essa é a nossa ferramenta de pincel. E se a gente selecionar agora o Magic Brush, que eu até tinha esquecido, o Magic Brush, ele substitui uma cor por outra. Então, por exemplo, se eu selecionar esse amarelo com o Alt e eu selecionar esse verde, ele funciona como um balde de tinta do Paint. Ele pega toda uma cor e troca por outra. Okay? Então, a gente pode testar uma cor. Caso depois a gente não goste dessa cor, a gente pode selecionar uma cor nova e ir trocando aos poucos. Então, eu posso pegar o verde e substituir aqui. Substituir aqui também. Então, a gente pode fazer dessa forma. Vou voltar aqui para a ferramenta de quadrado. A próxima ferramenta é a Up and Down, que é a ferramenta de subir e descer. Ela também tem algumas formas diferentes. Ela tem a ferramenta de quadrado e a ferramenta de círculo. Vou focar nessas duas por enquanto. Qual é a utilidade dessa ferramenta? Se eu pressionar com o botão esquerdo, ele vai elevando o terreno. E se eu pressionar com o botão direito, ele vai descendo o terreno. Então a gente consegue criar elevações assim. Claro que elas ainda estão um pouco quadradas, um pouco quadriculadas, mas isso a gente pode ajustar com outras ferramentas. Então, por exemplo, eu vou criar uma elevação melhor aqui. Se eu pintar essa elevação, ela continua. Então, se eu vim aqui com a ferramenta de pincel e selecionar algo mais avermelhado, ele só vai substituir a cor. A elevação continua existindo. Tá? Então, com a ferramenta de sobe e desce, botão esquerdo sobe, botão direito desce. As formas dela, a gente tem o quadrado, o círculo, os círculos suavizados. Então, se eu selecionar esse aqui, por exemplo, e eu ficar pressionando aqui, vocês percebem até que tem um pouco de transparência nas bordas desse pincel. Significa que no meio ele sobe mais do que ele sobe nas bordas. Então, se eu pressionar aqui, dá pra ver que na parte de fora ele sobe menos conforme eu vou pressionando. Se eu selecionar o outro círculo, que é o círculo ainda mais apagado, isso é mais evidente ainda. Então, mesmo com um pincel maior, ele sobe bem pouco nas bordas, apesar dele estar alcançando essa área que ele está dizendo que ele está elevando. A gente também tem o Mottled Brush, que eu nunca lembro a tradução dele. O Mottled Brush funciona da seguinte forma: ele é ótimo para se fazer elevações da terra em massa. Então, eu vou vir aqui, pintar um terreno um pouco maior, selecionar um material diferente. Vamos testar o C4, não costumo usar ele. Se eu fiz selecionar a elevação e usar o Mottled Brush, é importante que ele tem que ser grande, tá? Então tem que estar um tamanho bem grande, que nem tá o meu. E eu ficar pressionando ele, ele vai, como se fosse causar uma pequena erupçãozinha. Ele vai elevando o terreno de uma maneira não muito uniforme. E a gente consegue ter um resultado bem legal sem ter que ir aos poucos ir mexendo e detalhando bastante. Lembrando, isso a gente fala bastante em aula, que durante as ferramentas de edição, enquanto a gente está com elas selecionadas, eu posso usar o W, A, S e D para me movimentar, e eu posso usar a bolinha do mouse, mas o botão direito não funciona. Se eu quiser rotacionar a câmera, eu tenho que voltar para a ferramenta de Move Camera, e daí olhar qual foi o meu resultado. Mas, em todas as ferramentas de edição, se eu segurar a barra de espaço e ficar segurando, eu temporariamente seleciono a ferramenta de mão. Então, eu posso mover e olhar o meu resultado enquanto eu estou numa ferramenta de edição. Ok? Então, por exemplo, segurei a barra de espaço e usei o botão esquerdo para chegar aqui. Próximas ferramentas. A ferramenta de Flatten. Flatten seria achatar, mas ele também funciona como suavização. Então, o botão esquerdo da Flatten
vai suavizar o terreno aos poucos. Então ele vai pegar a diferença de altura. Eu vou até pegar um material aqui que é um pouco mais evidente. Então vou vir aqui, pegar o 20, que é o original. Vou vir aqui na ferramenta de subir e descer com um quadrado e vou elevar bastante esse lado aqui. Usar o barra de espaço para girar. Como a gente pode ver, a gente tem uma elevação bem clara entre a parte da esquerda e a parte da direita. Meu pincel tem que estar cobrindo essas duas áreas. Então, na parte da esquerda elevado, parte da direita bem baixo. Se eu ficar pressionando o botão esquerdo, ele vai suavizar esse desnível, ele vai tentar aparelhar essas duas alturas, criando basicamente uma rampa. Que nem aqui. É uma rampa meio curvada. Então a gente consegue fazer isso principalmente para personagens terrestres, como o Psycho, por exemplo, para que eles consigam passar por aqui. Porque se a gente tem uma elevação muito grande, eles batem na parede e a gente não tem como subir. Se eu usar o botão direito, ele funciona de uma maneira um pouco diferente. Então eu vou até baixar aqui um pouquinho, eu vou voltar o desnível que estava antes, assim. Se eu usar a ferramenta de flatten e usar o botão direito, eu primeiro vejo um quadradinho específico, então por exemplo, esse aqui. Quando eu pressionar o botão direito, todos os quadrados do pincel vão ter a mesma altura desse quadrado. Claro que isso não é instantâneo, eu tenho que ficar pressionando. Mas acontece de maneira bem rápida. Então eu vou pressionar o botão direito e todos os pincéis, todos os quadrados desse pincel acabam pegando a altura dele. Então a gente consegue criar planaltos com isso. Então aqui eu consigo até criar desníveis entre eles e daí sim suavizar com o botão esquerdo. Então a gente pode usar essa ferramenta dessa forma, ok? Eu vou baixar esse terreno com a ferramenta de sobe e desce para a gente dar uma olhada na nossa próxima ferramenta. A ferramenta de Roughen, que é uma das últimas, é a ferramenta de enrugar. Como é que ela funciona? Com o botão esquerdo eu crio esses pequenos espinhos, essas pequenas irritações no terreno, e com o botão direito é parecido com essas do botão esquerdo, só que elas são elas são mais bem equilibradas, digamos assim. Elas são mais largas também e mais quadradinhas, e elas não têm tantos pequenos e altos como tem aqui. Ela é mais bem distribuída. Então, assim, a gente pode dar uma olhada. A gente pode usar isso para cercar uma área de uma maneira rápida, porque essa ferramenta ela cresce bem rápido, ou até mesmo para usar para uma base de uma suavização depois. Eu usei a ferramenta de subir sem querer, mas se eu usar a ferramenta de suavização eu consigo criar pequenas elevações no terreno sem ter que usar direito a ferramenta de sobe e desce o tempo todo. A gente tem uma elevação mais irregular aqui. Okay? E essa é a ferramenta de enrugar. Ela tem que ser usada com cuidado, principalmente porque esses espinhos, essas pequenas elevações, elas sobem bem rápido, então é meio complicado, e o botão direito não faz elas descer, ela sobe mais. O único que faz diretamente descer o terreno é a ferramenta de sobe e desce com o botão direito. E ele também tem que ser usado com certa cautela para não prejudicar outros pedaços do terreno. Uma coisa importante, se eu elevar bastante um terreno aqui, que nem tem aqui, e eu vim com a ferramenta de pincel e deletar essa área, se eu pintar ela de novo, ela vai ser pintada no chão. Então tem que sempre ter cuidado quando a gente está pintando para a gente acabar não deletando um terreno que está bem elevado, como uma montanha, por exemplo. Okay? Todas essas ferramentas de sobe, que nem eu acabei de fazer aqui sem querer. Todas essas ferramentas de sobe, desce, elas têm essa opção aqui. Nos formatos dela, tem a opção do pincel mágico. Na ferramenta de pincel, o pincel mágico subia, trocava apenas uma cor por outra. Se eu usar isso na ferramenta de sobe e desce, por exemplo, o que ele vai fazer é parecido. Ele vai elevar, não selecionei, aqui. Ele vai subir e descer apenas aquela cor. Então, se eu selecionar esse vermelho, ele vai elevando e descendo apenas o vermelho. Se eu fizer isso com o amarelo também. Assim, funciona dessa forma. A
ferramenta de suavização funcionaria igual, eu suavizaria apenas o vermelho, e a ferramenta de espinhos também. Então, vou botar a ferramenta de espinhos, de enrugar aqui, desculpa. Enrugou toda esse material avermelhado, e agora eu vou fazer isso com a ferramenta de suavizar aqui, e vou criar uma suavização apenas no terreno vermelho. Okay. Recomendo ter bastante cuidado quando for usar o Magic Brush, porque às vezes a gente quer fazer só num pedaço do terreno, e se a gente selecionar ele afeta tudo. E se tem duas cores conectadas, tu pode estar afetando uma área que tu nem tá vendo. Então tem que ter cuidado com isso e controlar bem a câmera. Ferramenta de água. A ferramenta de água funciona de maneira bem simples. Botão esquerdo, pressionando, sobe a água. Botão direito, desce a água. Ela tem 10 cores diferentes, então a gente pode selecionar cores diferentes. Eu vou deixar na 1, por exemplo. Se eu selecionar uma área que já é mais elevada, ele vai colocar a água nessa área elevada. Então, se eu colocar aqui, ele vai subir o nível da água até chegar nesse ponto que eu cliquei. E também deletar ali, mas eu posso adicionar aqui e ir deletando a partir do chão, aos poucos. Isso tem que ter cuidado, porque a gente pode querer isolar a água, por exemplo. Então, eu quero que tenha água só desse lado, mas eu não quero que tenha aqui. Se eu adicionar água, vai subir ali de qualquer forma. A maneira como eu isolo a água é com elevação de terreno. Então, vou vir aqui na ferramenta de sobe e desce, selecionar um círculo, e acho que aqui já é o suficiente. Eu tenho que criar paredes dessa área para a área do outro lado. Deixa eu ver se está ok. Aqui também, senão vai passar aqui. Ok, acho que foi. E agora eu posso usar a ferramenta de água. Então, se eu ir adicionando água, a água está subindo, mas ela não está passando para cá. O que você tem que ter cuidado? Se a qualquer momento o nível da água subir num ponto em que ele passaria para o outro lado, a água vai passar. Então, se eu fizer isso aqui só mais um pouquinho, a água vazou para o outro lado, porque aqui não é alto o suficiente. Então, eu tenho que remover. Se eu quero que essa água seja mais alta, eu tenho que levar isso aqui. Isso também tem que ter certo cuidado, porque se eu tenho duas cores de água, por exemplo, uma água mais esverdeada desse lado, e eu subir essa água azul, se ela vazar para a água verde e eu baixar a água azul, eu perco a água verde. Então isso tem que ser feito com certo cuidado. Eu também não posso, tendo a água azul, simplesmente tentar adicionar a água mais amarelada, mais esbranquiçada. Eu tenho que remover a água azul e daí adicionar essa água, ok? Por fim, a gente tem a ferramenta de configuração do mundo. Ela é usada para algumas coisas relacionadas à programação, mas ela tem duas que são bem úteis para o cenário. Então, vou selecionar ela e vai aparecer uma grande lista de opções. Mais ou menos pela 10ª opção, a gente tem a configuração de Sky, que significa céu, e a configuração de Lighting, que significa iluminação. Então, com o Sky, a gente pode mudar a atmosfera do nosso jogo. Então, por exemplo, essa aqui, por exemplo, onde o céu é azul e o chão é verde. Se eu apertar ESC para sair, a gente consegue ver que tem esse detalhamento no horizonte. Também pode ser um gradiente mais evidente, como por exemplo, deixa eu ver, esse aqui, o 18, onde a parte do topo é vermelhada, vai ficando mais rosa, meio magenta, passa para um azul, passa para um ciano e desce para a parte branca. A parte de iluminação funciona um pouco diferente. É o quão claro ou quão escuro a gente vai enxergar as coisas no modo de jogo. Por padrão, a gente tem dia, mas se eu colocar a configuração, por exemplo, de muito escuro, eu posso perceber que quando eu dou play eu não enxergo nada, porque não tem nenhuma iluminação no meu jogo. Se eu apertar ESC, isso não é tão evidente. O Kodo ele não aplica a iluminação até que tu entre em modo de jogo. Por quê? Para tu conseguir editar as coisas. Se eu tivesse na iluminação muito escuro sempre, eu não conseguiria editar nada, apesar de conseguir ver as elevações. Então, se eu colocar, por exemplo, só Dark, seria assim no jogo, mas se eu volto para o modo de edição, ele volta a ser claro, entro no jogo, escuro. Então, a gente pode configurar dessa forma. Tem algumas cores diferentes de iluminação, por exemplo, o Marte é meio avermelhado, o Vênus eu acho bem legal, porque ele não fica, digamos assim, piscando, mas ele vai ficando mais claro e mais escuro, ele vai oscilando com o tempo, ele vai clareando e escurecendo, então tem algumas configurações bem legais. Depois dessa parte, em aula, eu dei duas atividades para os alunos. A primeira foi montar uma pequena praia e uma pequena montanha.
Na verdade, não necessariamente uma montanha. Eu dei a opção entre uma montanha com uma trilha ou um vulcão. Eu também mostrei um pouco em aula para eles como fazer esse processo e dei de 15 a 25 minutos para cada atividade, para eles tentarem fazer da forma que eles achavam melhor. Depois passei, dei uma avaliada, a gente deu umas dicas e a gente foi para a segunda parte. Na segunda parte desse vídeo eu vou mostrar como montar uma praia. Os alunos podem também testar, tentar montar sua praia de novo, dando uma olhada nas técnicas que eu usei.